Pavel Durov é um dos nomes mais importantes no mundo da tecnologia. Mas o nome dele nunca foi tão famoso quanto o de Elon Musk ou Steve Jobs. E muitas vezes a mídia o comparou ao Mark Zuckerberg russo. A comparação faz sentido, já que ele foi o criador do VK, uma rede social muito similar ao Facebook, mas para o gigante do leste. Mas além do VK, Pavel Durov criou outra plataforma que provavelmente é mais conhecida por você, o Telegram. Muita gente vê esse app como uma opção simples ao WhatsApp, que não é controlado pelo Meta e também é bem seguro por causa da privacidade que proporciona. Mas na verdade, essa privacidade tem dois lados. Por um lado, pode ser muito benéfica. O Telegram tem sido utilizado para que as pessoas organizem protestos e promovam mudanças em países com governos ditatoriais ou democracias com falhas graves. Pavel nasceu em São Petersburgo em 1984, quando ainda era conhecida como Leningrado. A situação política da União Soviética fez com que ele e sua família emigrassem para a Itália quando ele tinha apenas 4 anos de idade. E não foi tão ruim. Nikolai Durov, seu irmão mais velho, acabou se revelando um gênio da matemática, aparecendo em programas de televisão italianos e demonstrando sua habilidade em cálculo rápido. Mais tarde, ele se tornaria campeão mundial das Olimpíadas de Matemática. Pavel, por sua vez, também não era burro. Ele mesmo diz que seus professores na Itália previram um desempenho acadêmico ruim por não saber o idioma, mas eles estavam enganados. Logo no primeiro ano ele já conseguiu ficar em segundo lugar na turma. E no segundo ano, em primeiro lugar. Durante a corrida, um amigo mostra a Pavel um site que está fazendo sucesso em todo o mundo. Uma página da internet criada por um estudante universitário americano que permite conectar com pessoas de todo o mundo. Facebook. Aquela revelação acende completamente a mente de Durov. O Facebook parecia um fenômeno real em todo o mundo, mas na Rússia, era praticamente desconhecido. A partir daquele momento, ele se dedicou ao trabalho e, junto com um colega de classe e seu irmão, lançou o BeContact em 2006. Abreviado e mais conhecido como BK. VK é um sucesso. A dupla dos irmãos Durov se mostra muito competente, com Pavel focado em funcionalidades e experiência do usuário, enquanto Nikolai se dedica à programação. A rede social russa VK ganhou 1 milhão de usuários em um ano. E no ano seguinte, em 2008, já contava com 10 milhões de usuários. É uma filosofia que ele mesmo afirmou que teria consequências graves, e é claro que, em um país como a Rússia e com tantos usuários ativos, isso logo lhe trouxe problemas. Por volta de 2011, o VK estava sendo usado como meio para os oponentes do governo russo para organizar e protestar. Após as eleições para a Duma de 2011, o governo exigiu a remoção das páginas de políticos da oposição. Mas Pavel ignorou. Isso fez com que a polícia aparecesse em sua casa e batesse na porta por 1 hora, antes de desistir e ir embora. A rede social russa continuou a funcionar como antes até aquele momento. Mas em 2013 a Revolução Ucraniana explodiu devido à recusa do presidente em assinar o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. A população ucraniana usou o VK para organizar seu protesto, o que não foi bem visto pelo governo russo, que pediu ao VK os dados de todos os participantes. Em abril de 2014, Pavel já não estava mais morando na Rússia. Mas nessa época, ele já havia lançado, junto com seu irmão, aquela ideia que vinha martelando em sua cabeça por um bom tempo: Telegram. É importante mencionar que, embora toda a atenção esteja em Pavel, teria sido muito mais difícil para ele cumprir sua missão sem Nikolai. Foi ele quem criou o código criptografado do Telegram do zero. MTProto, e isso faz com que seja tão seguro e privado quanto Pavel queria. VK passa a pertencer, praticamente em sua totalidade, ao governo russo. E curiosamente sua popularidade se baseia, em grande parte, na possibilidade de se fazer upload de conteúdo de terceiros para a plataforma, ou seja, se tornou um verdadeiro local para pesquisar e baixar conteúdo ilegalmente. Depois de deixarem a Rússia, ambos se instalaram em Berlim por um tempo, aprimorando ainda mais sua aplicação, mas o país alemão não conseguiu convencer completamente Pavel.
Na verdade, todos os países tinham burocracia demais para ele e para o seu negócio. Para ele, Dubai era o lugar perfeito, pois não havia burocracia para o seu negócio. Ele não precisava se preocupar com o governo interferindo em seus negócios, e além disso, Dubai era considerado até recentemente um paraíso fiscal. Pavel é o único dono da empresa e não tem nenhuma obrigação com nenhum investidor privado. E para mim, também nunca foi uma questão de dinheiro, né? Então, eu tenho algumas centenas de milhões de dólares em minha conta bancária há 10 anos e não faço nada com isso. Eu não tenho nenhum imóvel, jato ou iate. Eu não acho que esse estilo de vida seja para mim. Gosto de me concentrar no que estamos fazendo com o Telegram. Mas não é bem isso que algumas decisões tomadas há alguns anos atrás indicam. Em 2018, o Telegram gerou quase 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento do Tong, sua própria criptomoeda. Ia ser lançado ao público em 2019. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos interrompeu o projeto e em 2020 decidiu abandoná-lo. Embora a Tong continue operando de forma independente atualmente como The Open Network. Em 2022, o Telegram lançou uma versão paga. Com essa versão, novos stickers, reações, upload e download mais rápidos de arquivos e outras funções adicionais são liberados. Há algumas que vão contra a filosofia máxima de privacidade e segurança para todos de forma gratuita. Apenas se você pagar, é possível restringir pessoas desconhecidas de te escreverem ou verem a última vez que você se conectou ou leu as mensagens, mesmo que você tenha ocultado. São 4,49 euros por mês ou 34 euros por ano. De acordo com a própria empresa, o dinheiro arrecadado com o Telegram Premium é utilizado para cobrir os custos de servidores, data centers e outras despesas relacionadas a terceiros que esses serviços Premium exigem. À primeira vista, parece uma alternativa ao WhatsApp com mais recursos e a promessa de privacidade. Mas se olharmos mais de perto, veremos que o Telegram é um aplicativo que ajuda países que precisam de um meio de comunicação para reivindicar seus direitos ou até mesmo se comunicar com segurança com os seus entes queridos. Ou até mesmo um lugar onde é possível baixar séries, filmes ou livros de forma ilegal. Mas também tem o outro lado da moeda, permitindo que grupos que incitam a violência se comuniquem sem restrições. Mas se continuarmos a explorar, esse iceberg esconde muita coisa por baixo da superfície. E é aqui que está o problema atual do Telegram com a justiça. O repórter da BBC Joe Tid teve sua primeira visão do mundo na sombra que, como ele mesmo percebe, não é tão oculta como podemos pensar. Ele chegou a estar em mais de 80 grupos onde atividades ilegais eram realizadas, desde a venda de drogas, passaportes ou armas roubadas, até grupos que se dedicam à disseminação de pornografia infantil. E novas denúncias se somaram às que já estão sendo investigadas em Almendralejo, em Badajoz, pela divulgação de fotografias manipuladas de menores nuas. Um caso bastante conhecido na Espanha foi a divulgação de nudes gerados por inteligência artificial de várias meninas menores de Almendralejo, Badajoz. As imagens circularam por grupos do Telegram e foram feitas por meninos menores. Mas a realidade é que tudo parece que, se você quiser, pode entrar em qualquer um desses grupos ilegais simplesmente pesquisando no Telegram e não funciona assim. Se procurarmos por drogas, maconha ou derivados, o Telegram não nos mostra nenhum resultado. Esses grupos funcionam por convite e é necessário ter um contato para entrar. É verdade que pode acontecer como no caso do jornalista da BBC, em que uma vez que você entra em um grupo, de repente é convidado para muitos outros, ou como aconteceu em Almendralejo. Na maioria das vezes, o Telegram ignorou esses pedidos, embora em algumas ocasiões tenham colaborado com a Europol contra a propaganda terrorista. Mas em geral, Durov sempre foi considerado um inimigo. Atualmente, o Telegram está bloqueado em 8 países. Na Espanha, em 23 de março de 2024, o Telegram foi bloqueado devido à hospedagem de conteúdo audiovisual pirata, embora a ordem não tenha sido cumprida no final. Assim que chegou em Paris, a polícia francesa deteve Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram. Absurdo ou não, a realidade é que em 24 de agosto de 2024, Pavel Durov foi preso na França acusado de cumplicidade na distribuição de pornografia infantil, drogas ilegais e software de hacking no aplicativo. A prisão provocou protestos e indignação de ativistas da liberdade de expressão e canais de TV no Irã contra o governo francês.
Ironicamente, diplomatas russos acusaram as autoridades francesas de se recusarem a fornecer informações sobre a prisão e propuseram medidas para devolver Durov à Rússia ou aos Emirados Árabes. Liberdade de expressão até as últimas consequências. Ou talvez nem tanto. Um mês após sua prisão, o aplicativo de mensagens mudou sua posição. De acordo com os promotores franceses, o Telegram agora está fornecendo regularmente números de telefone e outras informações de usuários suspeitos de atividades ilegais. Em um post no Telegram, Durov negou ter feito algo errado, mas admitiu que a plataforma foi usada para atividades ilegais. Ele anunciou atualizações sobre os termos de serviço e a política de privacidade do aplicativo. Esclarecer que os endereços IP e números de telefone daqueles que violam as regras podem ser divulgados às autoridades competentes em resposta a solicitações legais válidas. Os promotores franceses estão surpresos com a mudança radical de Durov em relação a isso e afirmam que não há acordo formal com o Telegram para sua colaboração. Segundo Durov, o Telegram não é o paraíso anárquico que muitos pensam. E ele disse que a plataforma remove diariamente milhões de publicações e canais prejudiciais. O Wall Street Journal destaca a existência de pesquisadores que se dedicam a rastrear conteúdo violento e criminoso em plataformas como o X ou em grupos do Telegram, como os que mencionamos anteriormente. Em alguns deles, foram encontradas listas de assassinatos de judeus proeminentes nos Estados Unidos e grupos de apoio ao Estado Islâmico que compartilham manuais para a fabricação de explosivos. Para eles, a quantidade de conteúdo desse tipo no Telegram é muito maior do que em outras plataformas. É evidente que Pavel teve que nadar contra a correnteza para finalmente mudar sua política. A abertura desta investigação formal na França não significa que Durov seja culpado por não tomar medidas para impedir o uso criminoso do Telegram ou que ele será necessariamente levado a julgamento. No entanto, isso indica que a justiça considera que existem elementos suficientes no caso para prosseguir com a investigação, que pode levar anos antes de chegar a um julgamento ou até mesmo ser arquivada. E parece que Pavel quer limpar sua reputação e a do Telegram o máximo possível antes que isso aconteça. É praticamente uma rede social com os seus canais, grupos e bots. Question's always how.